Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para suas necessidades profissionais essenciais. Qual é a melhor empresa para você trabalhar? Muitas vezes as pessoas estão procurando identificar qual é o melhor emprego, a melhor empresa, e elas são levadas a escolher a sua profissão, o seu emprego, por conta de alguns elementos, de alguns fatores que elas consideram. Eu chamo isso de uma profissão interessante. Às vezes, porque tem um emprego interessante, uma empresa interessante, a pessoa escolhe por aquela empresa para trabalhar, não levando em consideração alguns outros elementos que depois do dia a dia podem ser extremamente desagradáveis, pode desestimular e desmotivar o seu envolvimento no trabalho. Ou seja, o profissional acaba escolhendo o emprego e a empresa por conta de alguns fatores. Por exemplo, é uma marca interessante, é uma empresa que tem um nome no mercado, tem uma tradição de oferecer melhores salários. E é claro que esses fatores são importantes no aspecto de motivação, mas será que ela é a melhor empresa para você trabalhar de fato? Será que, apesar de, por exemplo, oferecer um bom salário, existe um estilo de gestão que, na verdade, não coincide com o seu perfil de motivação do trabalho? Assim, então, para encontrar a melhor empresa para você trabalhar, você deve considerar alguns elementos, alguns fatores, alguns passos para melhorar a sua escolha da melhor empresa para você trabalhar. O primeiro deles é você conhecer o seu perfil de motivação no trabalho. Ou seja, você considerar de uma forma sistemática todos os fatores que normalmente são motivadores ou desmotivadores no trabalho. Não adianta você considerar apenas o salário, ou a marca, ou o nome da empresa. É importante você considerar alguns outros elementos para que essa escolha seja efetiva. Por exemplo, se a empresa tem uma tradição de ser ética, se ela estimula o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, se ela tem um esquema de recompensas monetárias ou de reconhecimento de termos de benefícios que seja agradável, ou, por exemplo, se ela tem um esquema de trabalho mais rígido ou mais flexível de horário, por exemplo. Isso porque, para algumas pessoas, trabalhar num esquema muito rígido, cheio de regras, é extremamente desmotivador, enquanto que para outras isso é extremamente confortável. Então, se você considerou apenas o salário e não considerou isso, pode ser que você tenha um bom salário, mas um esquema de trabalho que não coincida com aquilo que você tem como um perfil, no seu perfil, como um elemento motivador no trabalho. O outro aspecto é você identificar na empresa ou no emprego que você está pretendendo colaborar, se ele tem os elementos que são favoráveis e os elementos motivadores do seu perfil de motivação pessoal. Não adianta para você ser importante a autonomia se a empresa ou o emprego para que você está se candidatando, ele tem uma restrição, é muito rígido, é muito centralizado. Com certeza você não vai se sentir realizado e não vai render o seu melhor numa empresa ou num emprego como esse. Um outro fator que você deve considerar é projetar esses fatores motivadores ao longo do tempo. Isso porque algumas vezes, quando nós estamos escolhendo, pretendendo mudar de emprego ou escolher um emprego novo, uma empresa para trabalhar, nós consideramos alguns aspectos que nesse momento são importantes e fundamentais para nós. Mas será que eles vão se sustentar ao longo do tempo? Se você fizer uma previsão de que pretende, por exemplo, permanecer naquela empresa por 2, 3, 4 anos, será que ao longo do primeiro, segundo ano, aqueles fatores que você está considerando agora vão continuar sendo motivadores para você? Se não for, se você perceber que isso não vai ser permanente, é preferível você rever a sua escolha para que de fato você possa estar num ambiente de trabalho que coincida com os seus fatores motivadores e que você possa de fato agregar e oferecer aquilo que você tem de melhor para o seu ambiente de trabalho. Você vai identificar nessa seção do nosso site vários recursos que falam exatamente sobre isso. A sua melhor possibilidade de conhecer o seu perfil de motivação e de encontrar a melhor empresa para você trabalhar.